Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula a respeito da carta de Paulo à igreja de Coríntios. Hoje estaremos estudando o capítulo 6, quando Paulo censura aqueles irmãos por eles estarem em litígio. Vamos orar pedindo a orientação e a direção de Deus e dando início então ao nosso estudo. Amado Deus, eterno Pai, seja glorificado, Senhor, em nossa vida, que cada dia mais, Senhor, nós possamos ter interesse em estudar a Tua palavra e que cada dia, Senhor, ela nos fale. Abra, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra e possamos, ó Deus, principalmente aplicar a verdade da Tua palavra em nossas vidas. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, todo o capítulo 6 e conforme for o andamento, a gente vê se realmente vai dar todo o capítulo ou se a gente para ali no versículo 11. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, porque outro pecado que uma pessoa cometer, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, Paulo está aqui na segunda parte, dos assuntos que são tratados aqui na carta. Nós temos falado dos capítulos de 1 a 4, Paulo tratou ali com aqueles irmãos da questão da diferença ali da igreja, do fato daqueles irmãos terem preferência por esse ou por aquele pregador, apóstolo, pastor. Agora, Paulo, a partir do capítulo 5, ele entrou ali na questão da imoralidade. No capítulo 5, ele tratou da questão o pecado de um determinado irmão e de toda a igreja, no sentido de que aquele irmão estava pecando, praticando o adultério e praticando também ali o fato dele
dormir, não é, com a sua própria madrasta. Então ele praticava o incesto e praticava também o adultério. E a igreja pecava no sentido de que a igreja ainda praticamente exaltava aquele irmão. Por se achar muito espiritual, eles consideravam que aquele pecado, que aquilo ali nem era pecado. E aí eles acabavam ali por apoiar aquele irmão. E Paulo, inclusive, ele fala, né, no versículo 5, que aquele irmão seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que Paulo fala aqui quando ele diz que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne? Ou seja, que seja destruída essa imoralidade que está ali dentro daquela pessoa. E Paulo ainda vai dizer, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Porque eu não enfatizei isso quando nós demos o capítulo 5 nas 2 aulas, e eu achei muito importante voltar a esse ponto aqui, porque Paulo, ele está falando aqui, ó, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, ou seja, Paulo não está presente, mas pelo Espírito Santo, Paulo está ligado àqueles irmãos e a dificuldade que aqueles irmãos ali estão passando, dificuldade essa que eles nem sabem que estão passando, mas Paulo, como pastor e mentor daquela igreja, sabe que dentro daquela igreja está havendo ali uma confusão muito séria por eles não estarem considerando pecado o incesto e o adultério daquele jovem, quando até a sociedade considerava aquilo errado. Então Paulo diz, olha, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, entregue a Satanás para a destruição, irmãos, da carne, para a destruição do velho homem, para a destruição daquilo que é carnal, daquilo que é imoral e que está na vida daquele jovem. E ele vai dizer, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso fala muito a nós, a nossa igreja e a nossa vida cristã, porque nos mostra também que quando nós apoiamos, irmãos, quando nós não corrigimos, quando nós não ajudamos o irmão que está em pecado, quando nós fingimos que aquilo ali não é pecado, que aquilo ali não tem nenhum problema, nós ainda estamos o quê? Prejudicando aquela pessoa espiritualmente, porque ela está na carne. Paulo está dizendo, olha, entregue ele a Satanás para que a carne seja destruída, ou seja, tira ele do meio de vocês para que ele possa perceber que o que ele está fazendo é errado e ele volte para vocês, para que no dia, para que ele seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, só quando nós corrigimos a pessoa é que a pessoa pode então se autocorrigir, né? Pode né? Ela tem ali o entendimento daquilo que ela está fazendo e ela pode então corrigir aquele comportamento errado. Agora, quando nós apoiamos e dizemos que está tudo bem, não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum, como que aquela pessoa vai sair daquela situação carnal se nós estamos apoiando aquilo que ela está fazendo? Então fica aí uma coisa. E Paulo, ele continua ali falando, né, que a questão do fermento, que um pouco de fermento leveda toda a massa e que nós devemos jogar fora o fermento. Ele vai falar ali também de Cristo, não é, que é o Cordeiro Pascual. E ato contínuo, ele já entra aqui no capítulo 6, batendo nessa questão aqui dos irmãos agora que possuem litígio, não é? E Paulo, assim, ele é bem direto com aqueles irmãos ao tratar essas questões. Nós já lemos alguma coisa a respeito da forma como se dava o tribunal ali na cidade de Corinto. Nós falamos que apenas os prósperos, apenas os ricos é que podiam processar, não é? O senhor podia processar o empregado, mas o empregado não podia processar o senhor. Se num divórcio a mulher ficasse com mais dinheiro do que o homem, ela podia processar o homem. Mas se ela ficasse com menos dinheiro, ela não podia processar o homem. Então havia ali várias questões, mas em suma, a gente pode entender que era uma justiça
injusta, porque era sempre o mais alto, era sempre o mais elevado, era sempre o mais rico, era sempre o mais importante que podia processar o mais fraco. Então, a gente já vê aí uma disparidade, quando o fraco não pode processar, né, o forte, digamos assim. Era também um tribunal, esse tribunal era um tribunal civil. Então, ali eram tratadas as coisas na parte civil. E havia ali pessoas que eram estabelecidas pela sociedade para que pudessem julgar. E esses julgamentos, eles aconteciam ao ar livre. Então, toda a sociedade podia participar, podia ver. E aí, dependendo do resultado ali do julgamento, tinha baixaria, tinha, né, quebra-pau entre as pessoas. Então, era uma situação bem esdrúxula, fora o fato de que aqueles juízes, em sua maioria, eles podiam ser comprados. Não vou dizer que em sua maioria eram comprados, mas em sua maioria eles podiam ser comprados. Eram pessoas que se deixavam comprar, se deixavam vender, né, se vendiam por algum benefício próprio. Então, Paulo, ele começa aqui dizendo isso, olha, aventuram-se alguns de vocês, tendo questão contra o outro, a submetê-lo ao juízo perante injustos. Paulo não está dizendo aqui injusto no sentido de já julgar os juízes, dizendo que todos eles são pecadores, são pessoas compradas. O que Paulo está dizendo aqui, observe bem os termos, quando ele diz aqui injustos, quando Paulo fala aqui que são injustos, Paulo está falando no sentido de que eles não eram santos, eles não participavam ali da igreja, eram pessoas, como nós costumamos dizer hoje em dia, pessoas do mundo, ímpios. Então Paulo está dizendo, vocês submetem a juízo ímpios, e olha como Paulo começa aqui, olha, aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, não é? Paulo está falando contra outro irmão, ou seja, eu tendo uma questão contra algum irmão aqui da igreja. E quando Paulo fala aqui aventura-se, Paulo está falando que isso insulta a dignidade cristã. Então Paulo está falando aqui, aventura-se algum de vós, tendo questão com o outro, ou seja, de fato, você vai provocar tamanho insulto à dignidade cristã, colocando um outro irmão, uma pessoa lá da sua igreja, no juízo para ser julgado por um ímpio. E ele bota aqui perante os injustos e não perante os santos, ou seja, você vai levar essa questão para o mundo julgar e não para ser julgado dentro da própria igreja. E ele diz aqui, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Aqui Paulo está falando a respeito, né, do Apocalipse. Ele vai já dar uma visão futura, porque nós, irmãos, estaremos participando do tribunal de Cristo. Depois de termos sido julgados, depois de termos sido ali passado, né, porque todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, no final ali de todas as coisas, no fim do milênio, quando então Cristo voltará e julgará, nós estaremos ao lado de Cristo participando ali daquele tribunal. Isso irmãos, assim, uma coisa inimaginável, né? Nós estarmos ali porque nós somos injustos. Mas Paulo está falando, nós vamos participar do tribunal de Cristo e estaremos julgando o mundo. E ele fala aqui, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Se nós vamos estar, irmãos, participando do grande tribunal, onde julgaremos todas as situações, né, que ocorreram aqui no mundo. Então, se somos capazes de participar desse tribunal, não somos hoje capazes de julgar coisas mínimas que acontecem aqui na terra? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? E aqui é óbvio, Paulo está falando dos anjos caídos, né, aqueles que lá no início, né, caíram com Satanás. Inclusive, o próprio Satanás estará sendo julgado aqui. É óbvio que o julgamento
é mais para trazer, não é, as questões, porque ele já está sentenciado. E ele vai dizer, quanto mais as coisas dessa vida. Ele está falando, vocês vão julgar até os anjos. Como é que vocês não conseguem julgar as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, servia, irmãos, de escárnio para as pessoas ali do mundo. Porque ia se tratar coisa entre duas pessoas crentes, duas pessoas ali da igreja primitiva, num tribunal terreno, sendo julgado por um ímpio. Aí Paulo vai dizer, olha, para vergonha vou-lo digo, não há porventura nenhum sábio entre vós? Será que entre todos ali na igreja não tem nenhum ancião ou mesmo um jovem que tenha sabedoria, que tenha ali a capacidade de ajudar nessa questão, de servir ali como mediador para tratar de um lado e para tratar do outro? E hoje, irmãos, será que temos levado questões da igreja para o tribunal terreno? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é a completa derrota para vós outros. Ou seja, só de existir essa diferença, só de existir esse conflito, isso já é uma derrota. Ambos saem derrotados com o conflito, com a diferença. Porque, irmãos, se nós dizemos que amamos um ao outro, Cristo pagou um alto preço, não é? A gente canta, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Então, como que eu, sendo um com o meu irmão, vou colocar o meu irmão para ser julgado num tribunal terreno? Onde está o reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser um? Nós dizemos que somos um corpo. Como é que a mão vai colocar o pé na justiça? E Paulo está falando, olha, só de haver esse conflito entre vocês, isso aí já é uma derrota, ou seja, não tem ganhador. Isso aí é uma justiça que não tem ganhador. E ele vai dizer, olha, o só existir demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Isso aqui é pesado para a gente, não é, irmãos? Porque não sofreis antes a injustiça. Nenhum de nós quer perder. Nenhum de nós quer perder. Nós sempre queremos ser o ganhador, não é? Nós vivemos, irmãos, daquele ditado horroroso, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente vê isso quando tem as coisas, quando faz, não é, uma refeição na igreja onde todos podem participar. Infelizmente, na igreja esquece, né? Prioridade para as crianças, prioridade para os idosos, prioridade para as mulheres com crianças de colo, porque todo mundo vai e come e repete, e muitas das vezes não leva em consideração que existem outras pessoas. A gente vê isso em várias situações, às vezes brigas de departamentos ou de ministérios querendo maior verba para o seu ministério. E aí briga com outro ministério, e aí menospreza o outro ministério, e aí desqualifica o outro ministério. Será que isso existe só na minha igreja ou não existe na igreja dos irmãos? E aí Paulo está falando, vocês não podem sofrer antes a injustiça, você não pode antes sofrer o dano, você não pode ficar no prejuízo. Ah, o irmão pegou o dinheiro emprestado e não pagou. Tá bom, o irmão está errado? Está errado, mas precisa ir para a justiça? Vai te fazer tanta falta ficar sem aquele dinheiro? Agora aqui também, irmãos, é uma coisa que a gente tem que aprender realmente a pedir em Deus. Porque esse sofrer o dano e esse ficar no prejuízo, é você sofrer o dano e ficar no prejuízo
mas assim, trabalhar no seu coração aquilo de modo que a gente não fique se achando a última cocada do tabuleiro da baiana. Ah, porque não me pagou, mas eu sou o santo dos santos e aí eu deixo para lá. Não é por aí. Não é por aí. É de fato, irmãos, se abdicar daquilo ali. Pensa que você deu aquilo ali. Ou então seja sábio e da próxima vez você não empresta. Nós precisamos ter sabedoria. Aqui a gente não sabe qual era a questão. Podia ter sido um empréstimo, podia ter sido uma causa trabalhista, podia ter sido uma questão de inventário, né, de herança. Dá muita confusão essa questão de herança. E aí Paulo vai continuar. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Paulo pegou pesado aqui, porque ele está dizendo, olha, vós mesmos fazeis a injustiça, ou seja, não aceita ficar com a injustiça, e vós mesmos fazeis o dano. Ou seja, os membros daquela igreja era né, aquele ditado ali, batatinha. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Era realmente querendo levar vantagem em cima dos outros. Ou não sabeis que os injustos não herdarão a Deus, não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo vai colocar aqui vários pontos que aqueles irmãos já haviam até sido. Mas olha a perspicácia de Paulo. Olha o que Paulo vai falar no versículo 9 e 10. Olha, ele vai dizer assim. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros. Aí os irmãos conseguem falar. Não, impuros não vão. Os idólatras, não. Esses que se adoram, que se ajoelham em frente às imagens, esses não vão herdar o reino dos céus. Adúlteros, pecado sexual, mas não entra no céu mesmo. Nem os efeminados, ou seja, a parte feminina de uma relação homossexual, o que faz o papel de mulher na relação homossexual. Nem os sodomitas, o que faz o papel do homem no ato sexual. Ou seja, isso aqui tudo nós reconhecemos que essas pessoas de fato, não, elas não vão entrar no reino dos céus. Nem ladrões, que ficam aí roubando os outros. E aí Paulo vai dizer, olha, nem avarentos, nem bêbados, e aí Paulo entra, nem maldizentes, nem roubadores. Ou seja, aqueles que fazem a injustiça e fazem o dano. Paulo está dizendo, olha, essas pessoas também não são dignas de entrar no reino dos céus. Não são só os efeminados, os idólatras, os adúlteros, os ladrões, os avarentos que não vão entrar. Porque muitas das vezes a gente fica assim, naqueles pecados grandes, né? E esquece dessas coisinhas que vai igual um ferrugem, né? Comendo ali por dentro, roendo tudo, igual um cupim que vai ali oculto por trás da madeira. Você olha, tá tudo perfeito, mas por trás tá tudo oco, tudo podre. Temos que tomar cuidado com o nosso comportamento. Tais fostes alguns de vós. E Paulo ainda fala ali, porque ele diz, olha, alguns de vocês já foram beberrões, maldizentes, adúlteros, impuros. Alguns de vocês já foram tudo isso. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aí Paulo vai entrar aqui falando. E é muito interessante quando a gente estuda a Bíblia, porque a gente aprende coisas, não é? A gente está sempre aprendendo. E quando a gente se dedica ao estudo da palavra, Deus nos dá a oportunidade de aprender ainda mais. Muitas das vezes nós usamos esse versículo e dizemos assim, como se Paulo estivesse falando tudo isso. Então nós dizemos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Observe, irmãos, que a versão mais atualizada da Bíblia, ela coloca entre parênteses a primeira parte do versículo. Todas as coisas, né? Abre parênteses. Todas as coisas me são lícitas, fecha parênteses. E aí Paulo responde, mas nem todas me convêm. Paulo está usando aqui um verbo, um verbete, um ditado, não é? Tipo
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele está usando o que eu falei aqui várias vezes, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Um verbete da sociedade. Então, dentro da igreja, eles tinham por hábito colocar isso, tudo me é lícito, eu posso todas as coisas, eu sou salvo, eu sou santo, eu sou tão espiritual porque eu falo em línguas, porque eu tenho o dom da cura, porque lembra que lá no primeiro capítulo Paulo fala que aquela igreja ela era abençoada com a mais variados dons, e isso era um problema para eles, porque eles se achavam tão espirituais por manifestarem esses dons, que eles acabavam achando que eles podiam todas as coisas, eles confundiam tudo, e aí eles usavam esse verbete, eles diziam, todas as coisas me são lícitas, e aqui Paulo está colocando, como se ele dissesse, olha, vocês dizem que todas as coisas são lícitas a vocês, mas entendam que nem todas as coisas convém a vocês fazerem. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Onde está o domínio próprio? Onde está, irmãos, o dar a outra face? Não é? Paulo mesmo vai dizer, é melhor entrar no céu sem o braço do que com os dois braços você não entrar no céu. Então, se ele escandaliza, corta. Se o meu braço está escandalizando, corta. Se usar determinada roupa está escandalizando, não usa. É isso que Paulo está falando aqui. E ele vai dizer... Eles diziam também assim, os coríntios, os irmãos da igreja, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, ou seja, eu posso aí comer, a demanda é livre, né? Porque o alimento foi feito para me alimentar e o meu intestino, o meu estômago, ele foi feito para receber o alimento. E aí Paulo vai dizer assim, olha, mas Deus vai destruir tanto os alimentos como o seu estômago. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Porque os coríntios, eles diziam assim, que o alimento, ele era para o corpo, né? Para o estômago, e o estômago era para o alimento. E que, quando as questões sexuais estivessem todas bem trabalhadas na cabeça, o sexo também era livre. Por quê? Porque o sexo foi feito para o corpo. E o corpo foi feito para a prática do sexo. Esse era o pensamento da igreja. E Paulo aqui, ele entra dizendo assim, olha, não se engane não. Tanto os alimentos como o seu estômago vai ser destruído. Agora, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por quê, irmãos? Nós somos o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Prestem bastante atenção. Aí Paulo vai dizer, olha, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha o que eu falei aí. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Então, Paulo está dizendo aqui, se o nosso corpo se o nosso corpo, não é templo do Espírito Santo, quando eu pratico uma imoralidade sexual, irmãos, eu estou fazendo com que, Paulo está perguntando, eu posso pegar ali o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e fazer ele ter um ato impuro com uma meretriz? É possível isso? E ele mesmo responde, absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma com ela um só corpo? E aqui Paulo trabalha uma questão bem legal que também é importante a gente prestar atenção. Olha o que ele vai dizer, olha. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Isso lá em Gênesis, né? Deus diz que o homem será uma só carne com a sua mulher. Mas aqui, a carne, Paulo está usando o sentido realmente carnal. Forma uma só carne, forma um pecado. Você se une ao pecado com aquela meretriz. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Paulo aqui faz a separação entre a carne e o espírito.
no sentido de pecado e pureza. Porque quando eu me uno numa carnalidade, quando eu me uno a uma prostituta, quando eu me uno num ato sexual impuro, eu estou formando uma só carne com aquela pessoa, eu estou em pecado com aquela pessoa, mas quando eu me uno ao Espírito, então eu me uno ao Senhor. Quando eu me uno ao Senhor, eu me uno a Ele em Espírito. E aí Paulo vai dizer, olha, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Isso é muito importante estar em nossas mentes. Um pecado, não é, de impureza sexual é um pecado que é praticado dentro do nosso corpo e nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o corpo não foi feito para o sexo e o sexo para satisfazer o corpo. Não é esse o sentido. O sexo é uma dádiva que dá prazer ao ser humano. Ele não é para ser praticado. O sexo em si não é pecado. Não existe nenhuma impureza no ato sexual em si. A impureza está na carnalidade com que o sexo é tratado, na vulgaridade com que o sexo é tratado. E aí ele vai falar: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados por um alto preço. E às vezes, irmãos, a gente esquece do preço que foi pago na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. A graça, que é o perdão imerecido, é o favor imerecido, ela nos concede a salvação. Mas para que ele pudesse nos conceder, para que ele pudesse ter a graça de poder nos salvar sem que nós tivéssemos nenhum merecimento, ele pagou um alto preço. Ou seja, a graça não foi de graça para Deus, porque ele teve que enviar o seu próprio filho Jesus. E Jesus ali na cruz sofreu. A Bíblia diz ali no Evangelho de João que ele suou sangue. E ele ali na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Antes de ir para a cruz do Calvário, a agonia era tanta que, além de ter ali o seu suor em sangue, ele pediu: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Nós não podemos esquecer que ele era um Deus, um rei. E ele veio aqui e sofreu como homem. Nasceu o Criador, se transformou em criatura. Então, quando nós tivermos os nossos desejos impuros, nós devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque sofrer tentação, irmão, e vir na mente algum ato, algum pensamento impuro, isso está aqui para todos nós. Porém, devemos lembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por preço, por alto preço. E aí Paulo encerra dizendo: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, use o vosso corpo para glorificar e santificar, como vaso santo para a honra e glória de Deus. Amém?